Galera da fiação, beleza? Hoje nesse vídeo nós vamos estar iniciando um assunto aí sobre dressamento. Já quero avisar que aqui nós não vamos falar, não vou mostrar nada prático, ok? Nós vamos falar um pouco mais da teoria, a importância de algumas coisas antes de falar do dressamento. E vou estar trazendo também alguns vídeos aí práticos, dando algumas dicas sobre dressamento, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Mas esse é muito importante, esse assunto que nós vamos falar aqui hoje, porque não faz sentido nós irmos para a prática do dressamento sem antes falar do que nós vamos falar aqui agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para você sempre receber os conteúdos, curtir, deixe seu comentário aí também, quem sabe o seu comentário pode virar um vídeo, né? Esse vídeo, por exemplo, alguns comentários, né, Vitor? Fala sobre dressamento, faz um vídeo sobre dressamento. Então eu decidi estar trazendo esse conteúdo por causa de alguns comentários, tá? E também lembrando que tem aqui link na descrição ou comentário fixado, o nosso PDF sobre afiação para você que quer começar, é iniciante, tá bom? Clica ali e baixa gratuito, beleza? Galera, o dressamento, ele anda de mãos dadas com o alinhamento da máquina, tá? Então, quando a gente olha para os três pilares da afiação, que é a máquina, o afiador e a ferramenta que vai ser afiada, seja uma faca, uma tesoura, um alicate, né? Esses são os três pilares da afiação. E o pilar da máquina, ele é subdividido. Então, quando nós falamos da máquina, nós temos que levar em conta que a estrutura da máquina, a forma como ela é construída em si, tá? E o dressamento, ele é a parte que é feita em cima de um componente da máquina, que no caso é o rebolo, né? Que ele passa por um processo de uma retífica, tá? E essa retífica, ela vai sofrer variações se o alinhamento da máquina ele não estiver correto, né? Então, muitas pessoas optam por comprar uma máquina, porque a máquina ali, quando ela é comprada de um fabricante, ela vem com uma estrutura de alinhamento correta. E isso ajuda na hora de realizar o dressamento. Em primeiro lugar, vamos deixar bem claro aqui o que é o dressamento. O dressamento nada mais é do que a gente fazer ali uma retífica, né, no nosso abrasivo, na pedra. Então, ou seja, quando nós acoplamos ali o nosso rebolo na nossa máquina, né, a máquina ela vai trabalhar em rotação e nessa rotação o abrasivo, existe no abrasivo ali partes que são mais pesadas, né, por causa da distribuição ali da própria massa do abrasivo. Então, ou seja, quando a máquina entra em rotação, existe um contrapeso por conta da massa do próprio rebolo. Então, o rebolo ele precisa passar por um processo onde ele é removido esse excesso, né? Esse excesso de material que ele gera esse contrapeso para que todo o abrasivo ali ele tenha o mesmo peso, né? Distribuindo a rotação de forma adequada, não havendo ali trepidação, por exemplo, da máquina, né? E também facilitando com que o rebolo ele tenha ali, ele seja preparado para a fiação. E o dressamento, ele precisa ter ali como base alguns pontos específicos para que se faça um dressamento correto, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar como exemplo o método que eu utilizo, tá, de dressamento, para poder explicar para vocês, juntamente quando eu explico o dressamento, eu vou mostrar a importância do alinhamento, mostrando que o alinhamento e o dressamento, eles andam juntos. Eu já tive muitos problemas com dressamento, e eu fui descobrir que muitas das vezes que eu não conseguia alcançar resultados satisfatórios na fiação de alicates, era por causa do dressamento. E com o tempo eu fui observando, e na verdade eu quase cheguei a desistir da fiação por não entender o que nós vamos estar conversando aqui agora. Bom, para resumir, eu consegui desenvolver uma forma de ter um dressamento eficaz. Hoje em dia, eu consigo fazer um dressamento de primeira, não preciso ficar repassando o dressamento. Sabe quando você faz um dressamento, aí você vai lá, né, hidrata o seu rebolo, ou se você trabalha seco, né, não tem problema, você já vai, terminou de dressar, quer trabalhar ali, e você vai fazer a fiação, você já tem habilidade na mão ali, né, já sabe tudo certinho, como é que vai funcionar as lapidações, fio, ângulo, né, a laminação interna, e você não consegue um bom resultado. Você já sabe que o erro não está em você, você sabe fazer boas laminações, você também sabe que o alicate ali, já sabe avaliar se um alicate está apresentando algum problema de eixo, né? Se ele está com algum problema de fábrica ali, que nós sabemos que tem acontecido muito, e você já sabe, você já chegou na conclusão que é a máquina ali, no caso, né, o rebolo, né, o dressamento que
não deu certo e você fala, poxa, vou refazer o dressamento. Você acabou de fazer o dressamento e você vai lá e tem que fazer o dressamento. E quantas vezes eu já acabei de fazer ali um dressamento, ia afiar, não dava certo. Fazia mais uma vez. Fazia, não dava certo, refaz mais uma vez. Nossa, isso fazia o rebolo acabar rápido. Fora que a paciência da gente também acaba rápido, né? Ou seja, isso é o dressamento ele é um dos grandes desafios aí, né? Um dos grandes vilões aí de quem trabalha com máquina. Tem gente que quer migrar da lima para a máquina, por exemplo, e prefere ficar na lima porque sabe que vai ter alguns problemas. E a verdade é que onde há problema também existe solução, só que muitas vezes a solução nós não conseguimos encontrar. E é o que eu estou querendo trazer aqui para vocês agora. Bom, depois de um bom tempo estudando, somando tudo o que eu aprendi, né, com cada profissional que eu tive acesso, eu cheguei numa conclusão teórica, prática, testando e consegui desenvolver um método. Hoje, quando eu vou fazer um dressamento, o meu dressamento ele passa por 3 etapas. Então, em primeiro lugar, o rebolo ele passa ali no processo de dressamento pela remoção do excesso de material, que basicamente é o que eu já disse, né? Tirar aquele excesso que existe, né? E isso vai ser feito sempre que o rebolo for novo, né? Quando o rebolo ele é novo, ou você terminou ali, o seu rebolo já ficou muito pequeno, né? Você vai trocar, tira o rebolo e coloca um novo. Então, esse processo sempre será feito quando o rebolo é novo, tá? Independente se é uma máquina que você mesmo fabricou ou se é uma máquina que você comprou. E mesmo assim você tem que fazer essa remoção de material. Então, esse é a primeira etapa do dressamento que eu gosto de sempre fazer, tá? E uma observação muito interessante, esse primeiro processo, essa primeira etapa da remoção do excesso de material, eu, por exemplo, faço com uma lima, né? Uma lima simplesinha, não é aquelas limas de qualidade, né? Por exemplo, você encontra essas limas no Mercado Livre, lima diamantada chata, né? Você precisa comprar uma lima simples, porque eu gosto de fazer com a ponta, né? E é uma forma bem fácil, rápida e já é o suficiente para a gente conseguir fazer essa remoção de material. Não precisa de dressador conglomerado, nem nada para fazer essa etapa, tá? E detalhe, não precisa de uma rampa, eu gosto de fazer a mão livre. Embora eu tenha a rampa aqui que eu faço o dressamento nas etapas seguintes, mas essa primeira etapa eu sempre faço a mão livre, que eu acho mais prático. E nesse processo de remoção de material, o objetivo não é deixar o rebolo 100%. O objetivo é justamente remover o excesso de material para fazer com que ele tenha uma rotação limpa, livre, sem vibração, né? A rotação ali distribuindo o material do próprio abrasivo de forma homogênea. A segunda etapa é a etapa que eu gosto de chamar de alinhamento, tá? E essa segunda etapa, obrigatoriamente, eu aconselho que tenha-se uma rampa, tá? Você não precisa de rampas extraordinariamente caras, tá? Tem aí, né, rampas bem simples, tem rampas de todos os jeitos, tem até aquele guia linear. Funcionam, vão ter a mesma função, mas eu sempre olho exatamente para qual que é a função, qual que é o objetivo, né, final de cada etapa ali, por exemplo. Nesse processo de alinhamento, nós precisamos ali ter um conjunto de uma máquina completamente alinhada, porque quando nós vamos colocar uma rampa, a rampa ela tem que ser posicionada, né, numa máquina que esteja alinhada, porque uma máquina alinhada, ela precisa refletir todo o alinhamento da estrutura dela para o rebolo, e a rampa ela tem que ser posicionada de uma forma correta, tá? E essa segunda etapa é onde nós vamos preparar ali a parte periférica do rebolo. A parte periférica é a parte onde nós colocamos hidratante aqui, ó, né? Geralmente a gente fala que é a face, né? Mas teoricamente falando, o correto, a face é a lateral aqui, tá, galera? Porque a face nada mais é do que a faceta de um objeto geométrico, tá? Então a faceta sempre é a parte reta, e a parte reta do rebolo, ele é justamente a lateral, ok? Essa parte aqui, ela é a parte periférica, tá joia? Então nessa segunda etapa do dressamento, é preciso ter uma rampa, porque acontece 2 tipos de alinhamento nesse mesmo instante que nós estamos fazendo ali o dressamento. Então nós vamos existe uma forma correta de se posicionar a rampa, e quando se posiciona a rampa, eu gosto de dizer que a rampa ela é uma espécie de trilho e o bloco dressador, né, ela é ali o nosso trem. E quando nós fazemos um movimento ali, é como se esse bloco dressador, ele traçasse, como não? Ele traça uma linha, né, no rebolo ali, trazendo um alinhamento
perfeito, porque a rampa ela tem uma geometria, e essa geometria da rampa ela é transmitida para o rebolo. Então por isso que a rampa ela tem que ser posicionada de uma maneira correta em uma máquina alinhada, porque tudo isso vai ser transmitido para o rebolo no processo de dressamento. Tá? Então esse processo, essa segunda etapa, ela precisa respeitar todos esses aspectos para que a gente comece realmente a transformar o rebolo ali, preparar o rebolo ali de forma perfeita, podemos assim dizer. E né, tem a terceira etapa, que é a etapa de acabamento. Nessa etapa de acabamento ali, nós vamos trazer a textura para o rebolo e um formato perfeito que precisa ter ali na superfície periférica ali do nosso rebolo, tá? E sim, o rebolo em si ele já tem um formato, que é esse formato aqui cilíndrico, né? Ele é como se fosse uma fatia de um cilindro, mas não é sobre esse formato, tá, que eu estou falando. Esse já é o formato que o rebolo vem. É um formato que nós vamos trazer para a parte periférica, que também precisa-se de alguns entendimentos, né, para que a gente consiga ter ali uma boa fiação. E é justamente nessa parte que nós precisamos nos atentar. Quando nós olhamos para a primeira etapa do dressamento, que é a forma que eu gosto de dividir, essa etapa ela é uma etapa importantíssima, porém ela não precisa necessariamente respeitar o alinhamento da máquina de forma tão rígida. A partir da segunda etapa, nós já entramos num processo obrigatoriamente de se respeitar um alinhamento completo do conjunto todo da máquina, tá? Por que que eu divido o dressamento nessas três partes? Bom, em primeiro lugar, eu acho que tudo que é organizado fica mais fácil de ser entendido, de ser aplicado e de se ter um resultado, e até mesmo de identificar se algo de errado está acontecendo. Então, por isso que eu organizo dessa forma. E o que eu quero tentar mostrar aqui para vocês é o porquê que provavelmente vocês podem estar errando no dressamento, tá? Bom, então provavelmente todo mundo já deve ter visto que, né, como tirar aí esse excesso de material, né, do rebolo. Acabou de colocar o rebolo, vamos ali fazer um acabamento, né? A gente pega um lápis, né, pode pintar o rebolo em todas, né, de um lado, do outro, né, nas duas faces, na parte periférica, seja com giz, pode usar um pedacinho de carvão, um lápis, o que quer que seja, você vai pegar, vai estar pintando ele ali, e você vai fazer todo esse processo de remoção desse excesso de material até que o rebolo ele fique ali todo da mesma cor, né? Isso vai mostrar que o rebolo ele já tem já equilibrou, distribuiu, né, o peso corretamente através dessa remoção de material que aconteceu. Aí depois, geralmente o que a galera vem pegando a lima, né, uma lima chata diamantada e posiciona ali no rebolo, né, encontrando o ponto mais reto, né, aparentemente para alguns é o ponto mais reto, né, e vai fazendo ali, encosta às vezes a lima na quininha da lima, sabe como que é? Ou chapa a lima inteira, vai fazendo movimentos laterais para poder trazer ali um acabamento para o rebolo. Basicamente é isso que a galera faz, né? E na verdade a questão é que sim, dá para poder fazer um dressamento assim à mão livre, tá? Eu inclusive por um bom tempo eu sempre trabalhei com dressamento à mão livre e tem um bom dressamento, tá? Mas a verdade é que, como eu disse lá no começo, havia vezes que eu iria fazer e eu não conseguia alcançar um bom dressamento. E acontece, é natural, só que eu parei, pensei, falei, poxa, eu fico perdendo tempo para poder refazer. E na verdade, quando eu estava errando, por mais que eu refazia e corrigia, eu não conseguia descobrir qual que era o erro. E aí que está o X da questão. Porque por mais que eu errasse um dressamento e depois eu ia lá, refizesse o dressamento e acertasse, poxa, agora eu acertei. Mas embora eu tenha acertado e conseguido corrigir ali o dressamento, eu não sabia o que necessariamente eu estava corrigindo, eu não sabia o que eu estava fazendo de errado, que estava deixando o dressamento incorreto. E foi aonde eu consegui estruturar um método para poder garantir ali de fato um dressamento na qual eu não apenas acerte sempre, mas eu sempre faço com eficácia, rápido e ainda economizo rebolo, economizo tempo, enfim. Algo que é muito importante a gente entender, que agora é algo ligado com o alinhamento da máquina, é que quando nós vamos posicionar ali a lima, né, colocando ela no nosso rebolo ali com a mão, fazendo tudo à mão livre, né, já fizemos ali, né, toda a remoção do excesso de material, o rebolo não está trepidando mais, agora a gente vai dar o acabamento, disso que eu estou falando. Aí você pega a lima, vai lá e vai fazer esse acabamentinho com a lima, independente da forma que você for fazer. Existe um ponto crucial que eu gosto de chamar, que é a limitação humana, tá?
Quando nós olhamos para um rebolo, ele é uma figura cilíndrica, e essa figura cilíndrica que é um grande problema, porque tudo que foge da linha de 180 graus, que é a linha na qual o mancal deve estar alinhado, vai gerar no rebolo uma figura côncava, que é aquele formato que eu geralmente faço na terceira etapa do dressamento. E o correto é a gente ter um rebolo reto ou um rebolo levemente convexo. Só para vocês entenderem, um rebolo côncavo é um rebolo que ele tem uma barriga para dentro. Então o rebolo ele fica levemente afundado para dentro ali. E muitas das vezes, na maioria das vezes, nós quando estamos fazendo ali manualmente, a gente não consegue manter uma linha 100% a 180 graus, que é a mesma linha do eixo mancal, e toda vez que a nossa lima está fazendo ali o movimento, né, a gente com a mão ali fazendo, mesmo achando que está, né, o mais reto possível e visualmente olhando, a verdade é que toda vez que ela varia, mesmo que seja 1 grau, a primeira parte da lima que vai tocar no rebolo, ou melhor, a lima vai tocar primeiramente na parte central do rebolo. Tá? Então toda vez que varia, por o rebolo ser cilíndrico, a parte que vai sobressair é sempre o centro, literalmente o centro do rebolo, e depois vai para as laterais ali. Então, ou seja, sempre vai comer ali mais o centro do rebolo. E isso gera uma pequena barriga. E, na maioria das vezes, isso visualmente não é possível encontrar. Na verdade, esse é um dos maiores problemas que faz um alicate ter uma boa lapidação interna, fio, ajuste de eixo. O alicate não tem problema, né? Você tem uma máquina boa e você não consegue um alicate que corte, você olha a pressão de corte ali, é uma pressão adequada, uma pressão bacana, toca na ponta e ele vem fechando até o final ali, sem fazer muita força, fazendo pouca força, só na pressão leve ali, e mesmo assim o alicate não corta. É porque ali aconteceu, abriu essa barriga no meio do rebolo e gerou ali um rebolo côncavo. E isso acontece sempre que você faz um dressamento dessa maneira que eu te disse. Por isso que eu utilizo a rampa para poder fazer o processo de alinhamento. Tá? Então, só para deixar bem claro, esse processo de alinhamento é o segundo processo, né? Então, a gente já passou por esse processo de remoção do excesso de material, espero que vocês estejam entendendo, né? E nós já estamos ali entrando nesse processo de começar a finalizar o rebolo. E é aí que a galera acaba errando. Então, quando a gente trata dessa limitação humana, né, nós não conseguimos manter essa linha de 180 graus de forma manual. Por mais que a gente tenha uma boa precisão de mão, nunca a gente vai conseguir acertar sempre um dressamento manual fazendo de mão livre, sem utilizar nenhum acessório. Então, eu decidi migrar, ter uma rampa, porque eu escolhi ter mais praticidade, economia de rebolo, de tempo, porque na verdade tudo isso é um benefício. E outra coisa, você compra uma rampa, você vai ter ela para o resto da vida, se você souber usar e cuidar. Acredito que alguns de vocês devem estar se perguntando, Victor, o que é esse ângulo de 180 graus, né? Esse ângulo de 180 graus é o ângulo que o mancal ele deve ter, né? O mancal, o eixo da máquina, e esse ângulo de 180 graus ele é a linha do horizonte, tá bom? Então, ou seja, uma das perspectivas de alinhamento que um fabricante, quando ele vai produzir uma máquina, ele respeita esse ângulo de horizonte. Então, assim, a máquina ela tem que ser alinhada não pela carcaça vermelha que vocês estão vendo aí, que é o corpo do eixo, tá? Isso aí é só a estrutura. A máquina ela tem que ser alinhada através do eixo, tá? Por que que esse eixo ele precisa obrigatoriamente estar a 180 graus? Como eu disse, o rebolo ele tem um formato cilíndrico, tá? E como que nós vamos conseguir encontrar uma parte reta, tá? Não estou falando da lateral, porque algumas pessoas até afiam na lateral do rebolo, mas eu estou falando das pessoas que utilizam um método como eu utilizo e a grande maioria dos afiadores utilizam, que é afiar aqui na parte periférica aqui do rebolo. Ele é cilíndrico, né? Ou seja, ele tem essa figura redonda, vamos assim dizer, facilitar a linguagem. Então, como que nós vamos fazer com que o rebolo tenha, a gente encontre essa parte reta do rebolo? Nós só vamos encontrar a parte mais reta do rebolo quando o rebolo ele estiver alinhado juntamente com o conjunto da máquina 180 graus. Então, o que acontece?
O eixo central do nosso rebolo, deixa eu pegar um rebolo aqui para mostrar para vocês. O eixo central do rebolo é essa bolinha aqui, pessoal, é onde entra aqui o eixo, ok? Então, esse é o diâmetro central e esse é o diâmetro externo. Inclusive, quando a gente vai comprar, a gente vê lá, né, diâmetro externo, 6 polegadas, 5 polegadas, né, ou às vezes está por centímetros. Então, o diâmetro externo é o tanto que vai ser, né, de uma ponta até a outra. O diâmetro interno nada mais é do que essa parte central aqui. O diâmetro externo do rebolo, ele sempre respeita o posicionamento que o eixo central está. E o eixo central, ele sempre respeita o posicionamento na qual o mancal está. Então, quando nós acoplamos o nosso rebolo em um eixo que ele não está alinhado a 180 graus, automaticamente esse eixo interno não estará, e ele vai transmitir o alinhamento que o eixo tem para o diâmetro externo. Então, se o eixo ele está alinhado a 180 graus, automaticamente a parte de fora do rebolo vai ter, o diâmetro externo vai ter esse alinhamento de 180 graus, porque o diâmetro interno está respeitando o posicionamento do eixo. E aqui que entra a gente entender a rampa ser posicionada da maneira correta. Porque não adianta nada nós posicionarmos ali o nosso rebolo, né? Acoplarmos o rebolo numa máquina que tem um eixo alinhado perfeitamente a 180 graus, né? E a gente entendeu que esse diâmetro interno ele vai respeitar o eixo mancal que está alinhado a 180 e vai transmitir para o eixo externo esse alinhamento, porque lembra do exemplo que eu dei, que a rampa ela é como um trilho e o bloco dressador ele é como um trem que caminha sobre esse trilho, sobre a rampa. Aí quando a gente junta uma rampa que foi posicionada da maneira correta e a rampa também está alinhada a 180 graus, então a gente pega uma rampa, coloca a rampa aqui na frente e a superfície da rampa onde a gente apoia o bloquinho dressador também está a 180 graus, o bloco dressador, que é o nosso trenzinho, ele vai caminhar respeitando a linha de 180 graus que a rampa também está, que é o mesmo alinhamento de 180 graus do eixo, ou seja, vai somar o alinhamento de 180 graus do eixo com a linha de 180 graus da rampa, onde o bloquinho dressador está passando, automaticamente o bloco dressador ele vai passar na mesma linha, nessa linha imaginária, tá? Ele vai estar caminhando nessa linha de 180 graus e tudo isso é possível alcançar de forma matemática, tá? Ou seja, quando tem toda essa estrutura alinhada, o nosso rebolo está posicionado respeitando uma linha de 180 graus. A nossa rampa está posicionada correta. O nosso bloco dressador vai fazer um dressamento nessa linha de 180 graus. A superfície, o diâmetro externo do rebolo, essa parte periférica do rebolo onde nós fazemos a afiação, ela vai respeitar também esse mesmo ângulo de 180 graus. E é aqui que nós vamos encontrar a parte mais reta do rebolo. E, como eu disse, o melhor formato que tem para se afiar um rebolo é ele estando 100% reto ou um formato levemente convexo, que é uma técnica que eu aplico e particularmente eu prefiro, mas o que não podemos é justamente o que eu dei de exemplo agora há pouco, que é aquele rebolo com a barriga para dentro, que é um rebolo côncavo. Então ele tem uma curvatura para dentro aqui do rebolo. Ou seja, quando nós realizamos um dressamento manual, mesmo que você tenha uma habilidade maravilhosa nas mãos aí, já tenha uma boa destreza e você consiga manter o mais reto possível a sua lima, ó, imagina que meu dedo aqui é a lima, né? Você está passando a lima aqui, ó, fazendo aquele movimentozinho que a gente faz, né, para poder fazer o dressamento. A verdade é que entendendo tudo isso que eu estou falando para vocês de forma matemática, que nós podemos utilizar aqui uma rampa que ela é construída, ela é alinhada corretamente. Quando a gente pega a nossa lima e nós vamos fazer esse movimento, quando existe uma pequena variação para lá, né, para cima ou para baixo, tanto faz, e isso acontece de forma minuciosa. Quando a gente muda, né, quando a gente sai desse ângulo de 180 graus, por exemplo, para 179 graus, a primeira parte que vai ser atacada no rebolo é o centro. Porque quanto mais a gente inclina, mais fácil fica de ver, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, o meu dedo, ele não tem nenhum ponto fixo. Então, quanto mais eu vou retando, ó, aqui ele encontra a parede, a parte reta. Então, se tem uma leve variação, ele já vai começar a favorecer esse mesmo desenho do rebolo, tá? Então, por isso que eu digo que o dressamento manual, ele jamais vai chegar perto de um dressamento que é um dressamento através de um acessório
que é a rampa. Só que quando nós fazemos esse dressamento, né, essa segunda etapa do dressamento, que é ali o alinhamento, que ele acontece dessa forma que eu acabei de explicar, ainda exige uma próxima etapa, que é a etapa de acabamento. Por quê? Porque, por exemplo, eu uso um dressador, que ele é o D91, ele é um dressadorzinho conglomerado. Ele é equivalente mais ou menos a uma lima G200, tá? E eu aplico umas técnicas dentro da hora que eu vou fazer aqui também esse processo, tá? Não vou entrar muito a detalhe nisso, mas a verdade é que fica algumas ranhuras ali ainda, mesmo que você aplique algumas técnicas ali na hora de fazer esse alinhamento. A questão é que quando a gente leva em consideração tudo isso e a gente tem um rebolo 100% alinhado ali, ainda a gente vai ter esse problema dos riscos, tá? E os riscos, ele não é muito bom para se fazer a afiação. O rebolo ele tem que ter uma superfície ali, onde ele não tenha apenas um alinhamento correto, ele tem que ter ali justamente o que acontece na terceira etapa do dressamento, na qual eu faço, que é o formato e a textura. Por que o formato? Sendo que o formato a gente já conseguiu no alinhamento. Porque se não realizar essa terceira etapa da forma correta, você vai perder tudo que você fez nessa segunda etapa de alinhamento. Então, acontece-se ali, eu tenho um método de fazer essa terceira etapa do dressamento de uma forma que eu consiga manter ali o formato correto do rebolo, onde eu já estou dando esse acabamento, esse remate no acabamento, e ao mesmo tempo acontece essa textura que o rebolo precisa. Aí algumas pessoas vão perguntar qual o grão do rebolo. Galera, atualmente, por exemplo, eu uso um grão 280. Né? Geralmente a galera usa um grão 320, alguns até 400. E depois que eu fui entender um pouco mais sobre rebolos, na verdade, para mim, hoje em dia, o rebolo que eu mais gosto é um NAG 280. Você vai falar, dá um bom acabamento? Dá um excelente acabamento dentro do método que eu utilizo de dressamento. Ah, e qual lima você usa para poder fazer o acabamento? Eu uso uma lima diamantada G400. Aí é uma lima de qualidade, tá, pessoal? Aquela lima que eu falei que eu compro baratinha no Mercado Livre, ela é para poder utilizar, ela para poder fazer remoção de excesso de material e também para algumas outras funções aí que ajuda bastante na hora de resolver alguns probleminhas de alguns alicates aí, por exemplo, de mesa, por exemplo. Mas essa lima G400 eu deixo ela só para poder fazer um acabamento. E outra coisa, a forma que eu uso a lima, eu já tenho uma lima aí que está indo para um ano. E eu tenho certeza que ela vai durar muito ainda, por causa da forma que eu utilizo. E nessa terceira etapa do dressamento ali, que é o formato, né, e textura, que é o acabamento, ali sim eu utilizo a minha mão, né? E eu vou fazer eu utilizo só a mão livre, tá? Eu não utilizo a rampa em si para fazer acontecer isso, né? Eu utilizo apenas como um apoio ali, né? Mas eu ainda assim aplico uma técnica para que eu não ataque o centro do rebolo. E a verdade é que isso sempre vai acontecer. Agora, como que eu faço isso? Aí é um assunto que ele tá para dentro do meu curso e eu não posso expor porque é um conteúdo de valor e também seria um desrespeito com aqueles que estão investindo no curso, né? E eu transmitir isso aqui. Então, para resguardar o investimento das pessoas, eu não posso falar ir além disso. Mas quero falar um pouco mais aqui sobre essa questão de alinhamento da máquina, que ela é muito importante, né? Vocês viram que o alinhamento da máquina reflete no dressamento ali. Então nós falamos a respeito desse alinhamento horizontal, que é o alinhamento de 180 graus, mas a verdade é que existe uma outra perspectiva de alinhamento que a máquina também precisa respeitar, que é um alinhamento que ele é feito de forma superior, tá? Então, ou seja, nós precisamos, imagine você olhando a máquina de cima, tá? Então você está olhando a máquina por cima aqui, ó, e existe um alinhamento correto também, tá? Então o eixo, ele também, além de estar em 180 graus, ele precisa estar em um alinhamento adequado da forma superior em relação ao motor, às polias e também em relação à rampa. Porque enquanto nós falamos a respeito desse alinhamento de 180 graus, nós estamos garantindo a parte mais reta do rebolo, né, em relação à sua face, à sua parte periférica. Agora, quando nós fazemos uma máquina e nós entendemos que ela também precisa de um alinhamento na perspectiva superior, além dessa horizontal, esse alinhamento superior, ele garante que o nosso rebolo ele não tenha apenas esse alinhamento a 180 graus, mas esse alinhamento superior ele vai garantir que a gente tenha um ângulo de 90 graus em relação à nossa face aqui, ó. Tá? Então a face é a parte reta, que é a face é a abreviação de faceta, tá? Que é faceta de um objeto geométrico. Então a nossa face ela tem que estar
um ângulo de 90 graus aqui, ó, em relação à parte periférica. Então, aqui é um ângulo, é onde a gente procura esse ângulo de 180 graus, a parte mais reta do rebolo, e aqui é a face do nosso rebolo. Então, essa quina aqui, ela tem que ter 90 graus, ok? Então, se a gente alcança uma quina de 90 graus aqui, a gente também está respeitando um alinhamento muito importante, tá? E esses alinhamentos, né, os fabricantes de máquinas respeitam, tá? Tudo isso porque, no final das contas, o alinhamento da máquina ele é mais importante do que a trepidação da máquina. Ela é importante para o dressamento da máquina. Então, quando a gente olha para uma perspectiva matemática, um dressamento perfeito, ele não vai acontecer de forma manual. Ele vai acontecer através de algum acessório, através de uma rampa, por exemplo, tá? Você pode usar um guia linear, você pode usar algumas outras coisas. A verdade é que o que você precisa é alcançar essa parede reta do rebolo, né, no ângulo de 180 graus e também respeitar esse ângulo de 90 graus em relação à face e à parte periférica. Então, se você quiser, né, construir uma máquina, por exemplo, você tem que construir uma máquina respeitando esses ângulos. Agora, como você consegue fazer isso? Se você quiser, você pode estar adquirindo um guia de montagem, que é um curso onde você tem um PDF interativo e, juntamente com esse PDF, esse material de apoio, você tem videoaulas onde eu mostro o processo de construção de uma máquina e a construção da máquina que eu ensino, ela respeita esses principais ângulos e eu te mostro como é, né, as medidas das peças, as furações, a ordem de montagem, que é muito importante, e o posicionamento para o alinhamento de toda a máquina. Então, já fica aqui a minha sugestão. Então, adquira aí esse guia de montagem, também está no link aqui da descrição. E é por isso que eu digo que não é uma máquina como essa, ela é uma máquina simples no sentido básico, que é o bem feito, tá? É o básico bem feito. Não é uma máquina simples no sentido simplista, que é apenas um eixo e um motor. Essa máquina, ela respeita os alinhamentos primordiais para que uma máquina ela seja eficaz. Aí algumas pessoas vão falar, mas o eixo original, ele vai dar bom? O rolamento original, ele vai dar bom? Já tem vídeo meu falando aqui no canal a respeito disso, eu explico lá, eu mostro que na verdade, né, os componentes em si ali, quando você tem uma máquina comprada, você tem alguns benefícios, mas a verdade é que você consegue fazer, com um direcionamento correto, construir uma máquina eficaz da mesma maneira que eu utilizo e tenho aqui e ensino através desse mini curso aí. Outra questão que provavelmente algumas pessoas aí têm dúvida, inclusive já me perguntaram, já deixaram nos comentários, é a questão de flange balanceadora, né? Então, aqui no meu caso, eu não utilizo flange balanceadora, eu utilizo apenas as flanges originais do próprio eixo, que também é um eixo original. É como o próprio nome diz, a flange balanceadora é para ela balancear. Balancear o quê? A massa do próprio rebolo, tá? Então a flange ela coloca ali, você vai através de ajustes balancear ela para que ela facilite o quê? Para que ela facilite o dressamento. Agora, por que um rebolo ele precisa disso? Porque ele nunca vem 100% balanceado, tá? Independente se você tem uma máquina com flange balanceadora ou não, você depois de fazer ali o processo através da flange balanceadora, você necessariamente vai ter que fazer ainda todos os processos de dressamento. Entendeu? Porque a flange balanceadora ela não deixa o rebolo perfeito ali para o dressamento, mas ela facilita o processo, tá? Isso é a função da ferramenta e isso é bom, tá? Isso é legal. Se você tem uma flange balanceadora, isso vai ajudar muito. Agora, o que nós temos que entender é que quanto maior o rebolo, ou seja, quanto maior a massa do nosso abrasivo, mais vai se gerar trepidação, porque quanto maior o rebolo, a extensão do diâmetro ela distribui, né, na força giratória maior contrapeso por causa da própria massa. Eu aconselho isso para quem tem rebolos a partir de 7 polegadas, por exemplo, tá? Porque com rebolo até 6 polegadas, eu vejo que não é necessário. E isso que eu utilizo um eixo original, tá? Então, assim, se você não entende essas bases, você às vezes gasta dinheiro com coisas que você não precisa. Preste bem atenção. Não estou falando que são coisas inúteis, eu estou falando que elas são necessárias para certas circunstâncias. Uma flange balanceadora para um rebolo maior é completamente obrigatório. Você não vai conseguir fazer um dressamento, vou colocar um rebolo aqui de 7, 8 polegadas e com uma flange original que, cara, se você conseguir fazer um dressamento, você vai fazer um milagre.
ali, né? Mas, por exemplo, eu utilizo rebolos de 5 polegadas, às vezes de 6. Se é muito pequeno, não dá para trabalhar, não vai durar muito, depende de como você trabalha o dressamento, entendeu? Da forma como eu aplico, cara, eu tô com um rebolo ali de 5 polegadas, que na verdade eu só tirei aquele rebolo para mim poder dar uma aula de dressamento e eu coloquei um rebolo novo de 6 polegadas aqui, que inclusive os dois são de 280 da NAG, só por causa disso que eu tirei, porque um rebolo ali de 5 polegadas eu utilizei ele por 3 meses, na verdade 3 meses e pouco, quase 4 meses. Isso com o meu método de dressamento, né? Ele durou tudo isso e ainda duraria mais, por isso que eu deixei ele guardado ali, porque quando acabar esse eu vou reutilizar. E detalhe, pessoal, trabalhando de segunda a sexta, que é o período que eu trabalho, sábado e domingo eu não trabalho, e em ritmo profissional, porque a fiação aqui, ela é minha profissão principal, tá? É minha fonte de renda primária. Então, assim, eu trabalho todos os dias, tá? Então, eu estou falando aqui de um ritmo intenso, ou seja, um rebolo de 5 polegadas durar tudo isso também é benefício de um entendimento e aplicação de dressamento correto. Bom, então o meu objetivo aqui era justamente trazer um pouco desse entendimento, tá joia? Principalmente mais da questão do alinhamento da máquina, porque eu vejo que não vai adiantar eu trazer vídeo aqui falando sobre dressamento se eu não abordar isso aqui primeiro com vocês, tá? Então eu acho que isso é muito importante e não sei se todos ficaram até o fim do vídeo. Quem ficou até o final do vídeo provavelmente é quem quer compromisso com a fiação e acredito que isso vai abrir a visão de vocês. Para finalizar aqui, pessoal, eu quero dar um exemplo que eu sempre gosto de dar. De nada adianta você ter uma máquina profissional e você não dominar o dressamento. Se você tem uma máquina aí top de linha e você não sabe fazer um bom dressamento, você não vai ter um bom resultado na fiação, mesmo que você já domine, já tenha destreza manual na fiação. Em contrapartida, se você constrói uma máquina básica do jeito certo e você domina o dressamento, você vai ter uma fiação profissional tão eficaz quanto uma máquina já comprada. Eu falo isso por experiência de tempo, de prática, de teste e resultados. Hoje em dia, quem está começando na fiação, eu não aconselho fazer dressamento manual. Até para quem, não só para começar, mas também para o resto da vida, gente. Porque é uma questão matemática, lógica, e a gente dá de encontro com aquele pilar que eu disse, aquele problema base, que é a limitação humana. Nós, no dressamento, por mais que você tenha uma habilidade extraordinária, você, em algum momento, vai falhar no dressamento. Mesmo que você consiga fazer, em algum momento você vai fazer acontecer que nem eu, ter que ficar refazendo ali, mesmo já sabendo. Entendeu? Então, eu sou o tipo de pessoa que escolho o que toma meu tempo eu escolho tirar. Na fiação eu apliquei isso. Então eu optei por uma rampa. Então, por exemplo, tem vídeo meu mostrando aqui que dá para construir uma máquina com 500 e pouco, né? Depende aí da época, os valores mudam, né? Mas com 500 reais ali você consegue construir uma máquina. E o que mais que você precisa? De uma rampa e um bloco dressador. Entendeu? Aí você vai pagar ali numa média de 300 reais numa rampa, beleza. Para muitos não é uma realidade, mas assim, é algo, gente, que vocês investiu uma vez, você não vai precisar investir mais, entendeu? Compra um bloquinho dressador também ali de qualidade, mais 200 e pouco, dependendo, né, uns 300 reais, né? Você vai falar, poxa, Vitor, mas aí vai subir já praticamente para uns 1.200 da máquina. Perfeito. Agora, se você encontrar uma máquina mais em conta do que isso, é bem difícil, né? Hoje em dia, se você for comprar uma máquina aí, né, com eixo, né, preparado, motor, polia, você vai gastar aí no mínimo R$ 2.000. Nós estamos falando aqui de kit, tá? E se você pegar esse kit, é aquele kit que você tem que montar a estrutura da máquina. Aí de que adianta você ter um kit e você não entender a montagem dentro de tudo que eu expliquei aqui? Vale muito mais a pena você comprar o que é original e construir da forma que eu direciono aqui. E isso que se você comprar esse kit, você não vai ter rampa, você não vai ter bloco dressador. Então, esses R$ 2.000, fora o frete ainda, né? Então, assim, eu não estou aqui querendo dizer que não vale a pena. Se você tem condições, cara, compre, você pode ter um rebolo ali, colocar um rebolo de um lado, rebolo do outro, entendeu? Você vai ter um pouco mais de facilidade em alguns aspectos, mas o meu diferencial, o que eu apresento, é um novo trilho, é um novo ramo da fiação. Por isso que eu sempre trago essa frase do simples ao extraordinário, né? O básico bem feito, ele funciona. Agora, se você for comprar uma máquina completamente pronta, já com rampa, tá? Porque não adianta você ter uma máquina, na minha opinião, se você compra uma máquina pronta e você não tem uma rampa de dressamento, cara, você vai apanhar
para você dominar a fiação, e não é nem por causa do fato de você treinar, você não conseguir desenvolver uma boa lapidação interna, fio, chanfro, acabamento, pressão de corte, enfim, é porque muitas das vezes você vai errar no dressamento. Então não adianta você comprar uma máquina mesmo que seja pronta se você não comprar uma máquina com rampa. Então você vai comprar uma máquina com rampa, tudo prontinho, cara, você vai gastar para lá de 2.500, tá? Sem falar de prazo de espera, de frete, que ainda tem tudo isso, certo? Aí você volta para o valor, né, que eu proponho, que é esse valor aí de 1.000 e pouquinho, para você já ter uma máquina com rampa, porque convenhamos, o mais caro mesmo vai ser a rampa e o bloco dressador, né? Porque a máquina em si, ela fica nessa média de 500 a 600 reais, dependendo aí da sua região. Assim, na minha visão, de todo esse período que eu estou na fiação, se eu fosse começar hoje, lá do zero, eu já iria investir em uma rampa, um bloquinho dressador, e iria fazer dessa maneira que eu estou falando aqui para vocês, tá? Eu não vendo rampa, eu não vendo bloco dressador, mas eu estou compartilhando para vocês o que realmente funciona para mim, e eu acredito que isso vai funcionar para vocês também, se vocês conseguirem aplicar aí. E agora, para fechar mesmo, na minha opinião, as pessoas que desistem na fiação, né, começam e não dão conta de continuar, né, não conseguem bons resultados. Na minha visão, é por conta do dressamento. Não é por conta de não ter muita habilidade manual, porque habilidade, pessoal, a gente desenvolve. Se eu consigo desenvolver, você consegue desenvolver. Se fulano consegue desenvolver, ciclano também consegue desenvolver. Então, o que realmente acontece para que as pessoas desistam da fiação são problemas técnicos matemáticos que fazem parte de uma estrutura, como foi dita tudo até aqui, porque a questão de aprender a fazer uma lapidação interna, aprender a fazer pressão de corte, entender como é que realmente está a pressão ali, fazer ajuste de eixo, etc, etc. Tudo isso é uma questão de quando e não se você vai aprender. Porque é fato que se você treinar, você vai conseguir alcançar isso. Claro, se dedicando, se preocupando com qualidade, não com tempo. Então, para você entender melhor o que eu estou querendo dizer, quem já tirou carta de carro, sabe, ou de moto, vai entender o que eu estou querendo dizer. Quando você vai na autoescola, lá eles entregam um carro perfeito, né? Um carro alinhadinho, a marcha encaixa quadradinha, redondinha ali, perfeita, a embreagem do carro é molinha, né? A direção do carro é mole, o carro em perfeitas condições, porque o objetivo ali é fazer com que o aluno aprenda a dirigir e não se preocupe com o veículo em si. Imagina uma autoescola colocar aquele carro, eu não sei se vocês já dirigiram, meu pai ele tem uma Kombi que o volante ele não tem folga, o volante tem férias. A marcha, então, a hora de passar a marcha ali, o câmbio, meu Deus do céu, cara. Se você coloca uma pessoa para poder dirigir aquilo, a pessoa não aprende. Porque quem já tem experiência, quem já aprendeu, consegue. Porque já tem um entendimento prévio. Mas quem vai começar, se for conseguir dirigir um carro desses, vai ser muito trabalhoso e vai levar muito tempo. E é o tempo suficiente para que a pessoa desista. Então é isso que eu estou querendo dizer com a questão da máquina. Quem vai começar a fazer a fiação não tem que ter uma máquina especial, ultra, mega master. Se você conseguir, cara, isso é muito legal, isso vai ser muito bom. Mas o que você precisa de fato é uma máquina alinhada. O que você precisa de fato são acessórios que vão te ajudar a fazer um dressamento correto, que faz parte da máquina, né, o alinhamento e o dressamento, que somados eles são o pilar da máquina, um dos pilares da afiação, dos 3 pilares da fiação. Então, se você tem uma máquina nessa perspectiva, é a mesma coisa que você for fazer uma autoescola com um carrinho perfeitinho. Isso vai te facilitar, porque daí na fiação você não vai precisar se preocupar com a máquina, você vai se preocupar com o seu aprendizado. Isso vai facilitar a sua caminhada na fiação e vai ser muito mais rápido.